Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos, em nome de Deus e do Mestre Jesus. O nosso tema de hoje é mais um Natal de Jesus com Jesus. Eu espero que eu seja digna de conseguir, junto à espiritualidade maior, a inspiração e a intuição necessária para falar sobre isso, especialmente a espiritualidade da casa, em nome do nosso irmão André Luiz, que me ajude, porque, como disse o seu Valentim já na semana retrasada, eu acho, ou passada, que é um ofício bem complicado, né, falar do nosso Mestre Jesus. Então, mais um ano chegando ao fim. Parece até mentira, né? Mais um ano se passou. Rápido demais. Quando a gente percebeu, já estamos, hoje é dia 15 de dezembro. E é normal que nessa época, nós, cristãos, estejamos esperando pela comemoração mais esperada do calendário cristão, que é o dia 25 de dezembro, o nascimento de Jesus Cristo. Bom, como acontece normalmente nesse período, nós nos preocupamos em correr atrás dos preparativos para as festas de final de ano, né? Então, nós nos preocupamos em comprar os adereços para nossa casa, para enfeitar, em comprar as luzinhas de Natal, em comprar uma bolinha de Natal diferente para o nosso pinheirinho. Nós nos preocupamos muito também em ir atrás das comidas e das bebidas para preparar a nossa ceia. Nos preocupamos em comprar presentes. E isso a gente vem trazendo desde o tempo dos nossos pais e dos nossos pais com os nossos avós, e isso é normal, é uma tradição que vem vindo e a gente vai repetindo. Claro que isso tudo conforme as condições financeiras de cada um, como bem falou a Sonaira agora aqui, na prece de abertura dela, que infelizmente a gente ainda passa no nosso mundo por situações de injustiça e de desigualdade social. E isso é uma coisa que a gente vai tocar nesse ponto no decorrer da palestra. Então, nas organizações em que nós frequentamos, nas escolas, na nossa própria família, no nosso trabalho é o ambiente em que nós mais convivemos, às vezes mais com as pessoas que nós trabalhamos do que com a nossa própria família. Então, nessa época de festividades de final de ano, é normal que a gente também faça as brincadeiras, né, como do amigo secreto, por exemplo. Tem pessoas que vão participar de 3, 4 amigos secretos, um no trabalho, outro na família, outro no grupo do esporte em que a gente frequenta, enfim. E também as comemorações, porque aí, nesse mês de dezembro, ninguém encontra mais data no seu calendário. Porque um dia vai ter uma confraternização do trabalho, no outro dia vai ter do outro grupo e assim vai. Se a gente for parar para perguntar, ninguém mais tem data daqui para frente para se encontrar. Mas será que nesse mês de dezembro, que é tão corrido para todos nós, e por que será também que é tão corrido? Por que será que a gente já parou para pensar o porquê que quando acaba um ano, daqui a pouco a gente já está lá na metade do outro ano e daqui a pouco já é dezembro de novo? Nós costumamos falar isso, que o tempo está passando muito rápido. Ou somos nós que estamos nos preocupando tanto com mais coisas exteriores do que interiores? E aí realmente o nosso tempo passa mais rápido. E nesse período, nesse mês de dezembro, que nós possamos nos perguntar: bom, eu tenho data no meu mês para várias atividades, várias festinhas e comemorações. Eu tirei um dia do meu mês de dezembro para ir, por exemplo, em algum lugar fazer um trabalho voluntário? Ou eu tirei um dia do meu ano?
Eu tirei um tempo da minha vida para saber se tem uma família que vai passar um Natal sem ter condições de oferecer alimento para os seus familiares? Então, vamos nos fazendo essas perguntas. E nesses lugares onde nós acabamos frequentando nesse mês, e vejam bem, eu não vim aqui para dizer que a gente não pode fazer isso e que não devemos. Não é assim. Mas nesses lugares onde a gente vai frequentar, na janta do esporte ou na confraternização do trabalho, sabemos que muitas pessoas dentro do seu ambiente de trabalho às vezes têm um colega que não tem tanta afinidade, e isso é normal. E aí a gente faz aquela... Depois todo mundo se dá as boas festas e o desejo de Feliz Natal e Feliz Ano Novo na semana seguinte. Mas muitas vezes, se nós pararmos para pensar, nós fazemos isso mais por convenção, porque nós fomos educados dessa forma e porque os costumes que nos passaram são assim. E aí nós precisamos fazer esse boas festas mais por educação e de uma forma muito mais maquinal, muitas vezes, do que intencional, de fato. As crianças, nesse período. Então, as crianças, elas têm a imaginação aguçada, e é normal. Nós, adultos, é que colocamos na cabecinha delas esse costume que se traz até hoje de escrever a cartinha para o Papai Noel, e a grande e imensa maioria das crianças fazem pedidos materiais. Eles querem um brinquedo novo, né? Eles querem a novidade que agora está aparecendo na televisão, no YouTube, nas redes sociais que eles já assistem, e acaba se perdendo. E mais uma vez, não estou dizendo aqui que a gente não tem que presentear um filho ou um neto. A gente não tem que... A doutrina espírita nos ensina a não ser radical em nada. Mas o verdadeiro sentido, será que esse é o sentido? De colocar na cabecinha das crianças que precisa ter tanto pedido de coisas materiais? Então, nesse momento a gente deve se questionar: será esse o verdadeiro espírito do Natal? É esse o espírito que nós viemos aqui hoje para falar sobre ele? Bom, então a gente precisa contextualizar um pouquinho qual é a origem do Natal. O Natal, mais uma vez, eu já vim aqui no mês passado, né, mês de novembro, e falei que o Dia de Finados era uma tradição que vinha das origens pagãs, e o Natal também. Então, nesse período do dia 25 de dezembro, lá na antiguidade, o povo romano, que era um povo politeísta, nós já sabemos, eles acreditavam em vários deuses, os judeus também não era diferente. Na época, antes de Abraão, mas os romanos ainda acreditavam em vários deuses. E eles tinham uma festa de origem pagã que se chamava Natalis Solis Invicti. Natalis, do latim, significa nascer, nascimento. Então eles cultuavam o deus Sol, porque nesse período do 25 ali de dezembro, final de dezembro, para nós aqui é esse calor, mas no hemisfério norte é o início do solstício de inverno. Então está começando o inverno para eles. Eu não sei por que aquele povo comemorava tanto o início do inverno. Eu não gosto, né? Eu preferiria comemorar o início do verão. Mas enfim, que tudo para eles era motivo de festa quando o inverno começava. E esse Natalis Solis Invicti significava que o sol invicto estava nascendo. Como o pessoal do catolicismo se implantou nesse local, depois de Cristo, óbvio,
eles precisavam trazer para o lado deles. Eles queriam vender o peixe deles. Então, eles não queriam que o povo romano continuasse acreditando nessas festas pagãs, como foi o que eu expliquei aqui da questão do Dia de Finados. Da mesma forma aqui no Natal. Então, somente na data de 350 depois de Cristo, que foi oficializado de fato o Natal como sendo o nascimento de Jesus, pelo Papa Júlio I. Então ele determinou que nessa data do dia 25 de dezembro, já que já se falava em nascimento, natalis, então colocou dia do Natal, que era o nascimento de Jesus. Na verdade, uma grande parte dos historiadores fala que não foi em dezembro que Jesus nasceu. Falam que foi em abril, em torno do dia 21 de abril. Mas enfim, que nós cristãos comemoramos essa data. Falar um pouquinho sobre alguns símbolos do Natal, de onde que eles surgiram e que nós continuamos cultuando esses símbolos até hoje. Por exemplo, o presépio, que é muito bonito e muitos de nós montamos o presépio na nossa casa, junto com o pinheirinho de Natal, né? O presépio, ele foi montado pela primeira vez por São Francisco de Assis, lá na Itália, quando ele queria explicar para o povo como que tinha se dado o nascimento de Jesus. Então ele recriou aquele momento, né, com os animais e com a manjedoura e os pais de Jesus, para ficar mais fácil dele explicar para as pessoas como que tinha acontecido. E desde então, as pessoas seguem montando o presépio. A árvore de Natal. Da onde que vem a árvore de Natal? Bom, também vem das tradições antigas europeias, para ver como a gente importa tudo, né? Vem das tradições antigas europeias, mais precisamente da Alemanha medieval. Foi lá que ganhou força. O que eles queriam montar? Eles chamavam de Árvore do Paraíso, onde eles queriam recriar o Jardim do Éden. Por isso que eles colocavam na árvore deles maçãs e outras frutas. Existem ainda alguns pinheirinhos de Natal que tem umas maçãzinhas, né? Então, vem daí. E por que o pinheiro? Porque lá no hemisfério norte, como o tempo é muito mais rigoroso do que aqui no nosso, né? No inverno, o pinheiro é uma árvore que demonstra essa força, porque ele consegue ficar vivo perante essas intempéries. E a gente monta o nosso pinheiro cheio de neve e o calorão que está aqui, né? Mas enfim. O Papai Noel, da onde veio? Ai, meu Deus, tem uma criança. O Papai Noel, ele... Hã? Né? Ele foi... Foi inspirado no São Nicolau, que era um bispo turco, que viveu também na antiguidade e era muito, muito bem financeiramente. Ele herdou uma fortuna considerável e ele era uma pessoa muito generosa e acabava presenteando aquelas pessoas mais despossuídas, dava presentes com o dinheiro que ele ganhou. E conta a lenda não, a história, né, que tinha um senhor viúvo que tinha perdido a mulher muito jovem e ficou com 3 filhas pequenas. E esse São Nicolau era conhecido dele e acabou ajudando ele na educação das filhas. E por que se fala do saco, né? Porque quando ele ia levar as moedas, o dinheiro, que era uma quantia vultuosa, ele levava num saco fechado para que as pessoas não soubessem que ele estava levando esse dinheiro para ajudar esse senhor que era carente. E depois, essa figura que a gente conhece até hoje, de vermelho e tudo mais, ficou mais famosa por causa de uma campanha da Coca-Cola, na década de 20. E a ceia de Natal, que a gente também tem o costume de fazer no dia 24, né, na noite. Que a gente prepara o peru e
farofa e um monte de comilança, né, seu Valentim? A ceia, ela é inspirada num outro festival pagão romano que se chamava Saturnália, que era de culto a Deus Saturno. E nesse festival inclusive esse festival também inspirou o carnaval. Ele era um festival onde, tipo assim, tudo estava meio liberado. E os senhores serviam os seus empregados nessa festa e tinha muito banquete, muita comilança e troca de presentes. E a ceia é inspirada nisso, nesse sentido de que as mesas ficavam cheias de comida e, inclusive, quem era empregado poderia participar ali junto com todo mundo. Bom, mas então a gente entende que no dia 25 de dezembro comemoramos o Natal. E Natal é a celebração do nascimento de Jesus Cristo, que foi um emissário de Deus. Nós estávamos até lendo uma frase sobre isso aqui nos estudos antes. Um emissário do nosso Pai Criador, para que ele viesse pessoalmente ao planeta Terra, sem necessidade nenhuma, porque o espírito mais puro que já passou por aqui, então nenhuma necessidade de encarnar, mas ele veio em pessoa para nos trazer o maior código moral e de amor e de ética que a humanidade poderia ter conhecimento. Esse código é o Evangelho, é a boa nova que Jesus veio nos trazer, na pessoa dele e na vivência dele. Porque Jesus foi alguém que não veio aqui fazer como nós fazemos, por exemplo. Claro que a gente sempre se coloca no mesmo patamar, mas Jesus não veio falar, Jesus veio viver, mostrar, dar o seu exemplo. Então, todos os cristãos comemoram o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Isso é um fato. Mas será que nós realmente comemoramos esse nascimento? Porque quando a gente fala em comemorar o aniversário de alguém, como que funciona? Quando alguém está de aniversário, tem muitas pessoas que adoram fazer festa no seu aniversário. Eu, por exemplo, não gosto. Mas tem pessoas que adoram comemorar seu aniversário e fazem festa e convidam um monte de gente e tal. Quem é a pessoa daquele dia que vai ser a pessoa que vai ganhar mais atenção? É o aniversariante, certo? Ele é quem vai ganhar os presentes, ele vai ganhar os abraços, ele vai ganhar a atenção dos seus convidados. E nós estamos fazendo assim? No dia do aniversário do Mestre Jesus, é para ele que nós estamos dando mais atenção? Desde o comecinho do dia 24 até virar a noite e o dia 25? Ele é o centro das nossas atenções? E se nós relembrarmos a vida e todas as atitudes do Mestre Jesus enquanto esteve aqui na Terra encarnado, eu diria que duas principais coisas marcaram. Três. A existência e a passagem dele aqui. Uma delas, e a principal de todas, que eu sempre lembro do Márcio falando também isso aqui, é o amor, né? O amor a todos sem distinção. Outra é o perdão e outra é a humildade. E essa humildade, nós vamos começar a ver ela desde o seu nascimento. Porque se nós formos parar para pensar, o momento do nascimento de Jesus foi a maior prova de humildade e simplicidade que ele podia trazer para nós. Jesus nasceu numa estrebaria, humilde, simples, no meio dos animais. Teve seu corpo enrolado num pano totalmente simples.
Quando a gente fala em manjedoura, muitas vezes vem à nossa cabeça algumas pinturas que alguns artistas já retrataram para nós até hoje, que dão ali uma glamourizada, né, na manjedoura. Gente, a manjedoura era um artigo de madeira que servia para depositar alimento para os animais. Um coxo. Jesus nasceu num coxo. E o que nós devemos interpretar? Claro que a nossa interpretação é muito limitada. Quando a gente pensa assim, Jesus nasceu num coxo, tá bom. Mas o que significa isso? Qual foi a primeira mensagem que ele quis trazer? Bom, se ali era depositado o alimento para os animais, e o corpo de Jesus foi depositado ali dentro, o que ele traz com isso? Eu sou o alimento. Eu sou o alimento para vocês, o alimento espiritual. Para vocês que estão cansados, que estão desanimados, que estão aflitos. Olha a frase ali. Só que a gente é muito preguiçoso para transcender esse tipo de informação. A gente fica ali na letra. Mas a simbologia da manjedoura quer nos trazer isso. E fora isso, depois, né, durante a sua trajetória, nós vimos por acaso Jesus rodeado de luxo, de coisas ricas, de pompa, de circunstância? Não, ele cresceu humilde, convivendo com pessoas simples. Quando ele começou a sua missão de levar para a humanidade o que ele veio para trazer, ele escolheu pessoas humildes do dia a dia para serem seus apóstolos. Pescadores simples, ignorantes. Não estou falando ignorante de realmente no sentido literal da palavra, de não conhecer, porque os apóstolos não conheciam, embora eles já tinham sido preparados pela espiritualidade, óbvio. Mas naquele momento da vida deles, eles não conheciam a mensagem de Jesus. Tanto é que quantos negaram? Então, toda a sua trajetória foi marcada por essa humildade, por essa simplicidade. E, inclusive, se nós formos também analisar uma parte ali, essas 12 pessoas muito simples, mas tinha um que se destacava no sentido de que ele não era considerado aceito pela comunidade judia da época, que era o publicano Mateus. Mateus era considerado a escória da humanidade para os judeus, porque ele trabalhava cobrando impostos. E Jesus olhou para ele e viu que ali tinha um homem preparado, tanto é que Mateus é um dos evangelistas, dos considerados dos evangelhos canônicos, e que fez um trabalho belíssimo. Mas era um homem considerado mal visto. Então, não tinha, no tempo de Jesus, toda essa beleza que nós temos hoje, esse glamour das árvores de Natal, as luzinhas piscando, os presentes embaixo da árvore, isso não existia. Isso não vem com Jesus. Nós é que inventamos esses símbolos ao longo dos séculos, porque a humanidade vem apresentando novas demandas, né? A humanidade moderna, ela vem apresentando essas novas demandas e vão se surgindo coisas muito em nome do consumismo, e enquanto uns consomem, tem outros que lucram com isso, e é esse o objetivo. Mas nós fomos nos concentrando muito nesses aspectos externos e esquecemos do real sentido. E como eu falei no início, nós como espíritas, nós não viemos aqui para falar que não pode fazer. Eu não posso montar minha árvore de Natal, eu não posso comprar um presente para um filho, para um neto, eu não posso enfeitar minha casa. Claro que eu posso. Posso sim. Posso fazer uma ceia para minha família no dia 24? Posso. E eu, inclusive, tenho muito prazer em fazer.
O meu pai foi um homem que trouxe muito para nós isso, essa questão de fazer a ceia. Ele tinha muito prazer em fazer comida para todo mundo, e todo mundo gostar do que ele fazia, e todo mundo comer junto. E eu, embora ainda às vezes no dia 24 lembro muito dele, porque não tem como não lembrar, mas eu faço isso também muito em homenagem a ele, para levar essa memória para frente. Então, claro que podemos fazer. Nós estamos aqui no mundo para viver as coisas do mundo, mas não para sermos exclusivamente do mundo. E o Natal do espírita, do cristão, enfim, mas especialmente do espírita, e nós temos que ter isso muito em mente, não deve ser um Natal de exclusão, pessoal. Natal é tempo de inclusão. Então, aquele parente chato, aquele colega que às vezes nos incomoda no trabalho, esse é o período da gente fazer vir de dentro para fora o real espírito do Natal. É perdoar, é relevar. E é esse o presente que Jesus espera de nós. Esse é o verdadeiro presente que o aniversariante espera ganhar de cada um de nós. Esse presente da renovação, de nós fazermos a nossa reforma moral para nós nos tornarmos pessoas melhores. Afinal, é esse o objetivo da vinda dele até aqui. Trazer o caminho. Ó, é por aqui que vocês têm que ir. Se nós perguntarmos para um cristão qual foi o dia do nascimento de Jesus e onde ele nasceu, acredito que 99% vão saber responder prontamente que Jesus nasceu há um pouco mais de 2000 anos em Belém, certo? Mas, como nós dissemos no início, que muito provavelmente não tenha sido essa data, mas como nós também aceitamos esse calendário depois de Cristo, que é o calendário que nós seguimos até hoje, não tem nada a ver a gente ficar questionando. Ah, mas foi nessa data, mas não foi. Isso não importa. Isso não importa qual foi a data. Porque o que importa é a vinda de Jesus. O que importa é o nascimento dele. E, aliás, por que nós ficamos nos apegando tanto a essas questões de data e local, se em muitos corações Jesus não vive? E eu não estou falando aqui de quem não é cristão. Porque sim, tem muita gente não cristã que não acredita em Jesus. E a gente respeita a religião deles. Mas eu estou falando de cristão, que se diz cristão, mas que Jesus não está no coração dessas pessoas. Se nós lembrarmos da história, nessa noite, Maria e José estavam chegando em Belém e procuraram um lugar para ficar. Maria estava em trabalho de parto. E todas as hospedarias de lá disseram que estavam com as portas lotadas, né? Eles não tiveram lugar para ficar, por isso que foram parar naquela estrebaria. E se nós pararmos para trazer isso para hoje, quantos de nós, às vezes Jesus está batendo na nossa porta e a nossa hospedaria está lotada? Porque nós estamos preocupados com a nossa correria do dia a dia, né, com os nossos bens materiais, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo. E a nossa hospedaria está lotada. Então, naquele momento onde a hospedaria estava lotada lá em Belém, quem veio para ser o mestre da humanidade inteira teve como companhia seus pais e alguns animais. Se nós perguntarmos com sinceridade, lá na nossa intimidade, algumas perguntas que eu trouxe aqui. Cristo nasceu? Quando? Onde? Dentro de mim, eu estou perguntando.
Que influência está exercendo em nós o nascimento dele? O que nós estamos fazendo de diferente? Qual a relação que existe entre o Natal de Jesus e a nossa vida atual? Será que já conseguimos entender e, sobretudo, vivenciar a boa nova que ele veio trazer? Porque muitos de nós já conseguem entender. Muito rasamente, mas já. Mas nós estamos conseguindo vivenciar. E aí eu trouxe alguns exemplos. Se nós perguntássemos a Paulo de Tarso, acho que foi falado na mensagem, né, que a Vanessa leu. Se perguntássemos a Paulo de Tarso quando que Jesus nasceu para ele, muito provavelmente Paulo nos responderia que Jesus nasceu à entrada de Damasco, quando ele ouviu aquela voz que dizia Saulo, né? Era Saulo. Gente, se vocês não conhecem com profundidade a história de Paulo de Tarso, eu recomendo uma obra espírita que é Paulo e Estevão. É um livro maravilhoso que traz bem aprofundado, assim, desde a época de que ele ainda era, né, um doutor da lei e era perseguidor dos cristãos. É muito bom esse livro. Então, se nós perguntássemos a Paulo de Tarso, que na época era Saulo, quando que Jesus nasceu, ele iria nos responder que foi quando ele ficou cego. Porque quando Paulo ouviu essa voz dizendo: Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí ele viu a imagem de Jesus e aquela imagem era tão luminosa que ele ficou cego temporariamente. E aí, depois de muitas lutas íntimas, Paulo dizia: já não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Se perguntássemos a mesma pergunta a Madalena, muito provavelmente ela nos responderia que Jesus nasceu naquele dia em Betânia, quando ela ouviu aquela voz doce, dizendo para ela que ela tinha uma chance de mudar de vida. E dali para frente ela largou tudo para seguir o Mestre. Assim como Paulo, que ali na mensagem dizia que passou 30 anos passando por dificuldades de todas as espécies e nunca abriu mão, dali para frente, de seguir Jesus. Se perguntássemos a Pedro quando que Jesus nasceu, ele diria que foi lá no Paço de Pilatos, onde o galo cantou pela terceira vez, porque Jesus falou para ele que o galo ia cantar 3 vezes e ele iria negar. E naquela última vez, a consciência dele acordou. E dali para frente, de fato, Pedro se tornou a pedra que se tornou o edifício da igreja, né? Como Jesus falou. Se perguntássemos para Zaqueu, que foi um publicano, que subiu numa árvore para ver Jesus passando, se a gente perguntasse para ele que momento que Jesus nasceu para ele, ele diria que foi naquele dia, onde Jesus viu ele lá em cima da árvore e falou: desce daí que eu quero ir te visitar na tua casa. Se perguntássemos para Dimas, já ouviram falar de Dimas? Dimas, o bom ladrão, era um dos ladrões que estava ao lado de Jesus quando foi crucificado. E Dimas se converteu lá no Calvário, onde ele pede para Jesus: Mestre, onde você for, me leve junto. E Jesus prometeu para ele que levaria. Depois Dimas foi canonizado, né? É considerado São Dimas. Então, eu trouxe alguns exemplos de figuras que são exemplos para nós e que realmente tiveram o nascimento de Jesus em seu interior. E eu deixo essa pergunta para todos nós. Em que momento Jesus nasceu em nós? Porque é esse o Natal. É esse. Nós nunca mais vamos esquecer que Natal significa nascimento. E nascer é aqui dentro, é individual esse nascimento. É totalmente individual.
Eu trouxe para finalizar uma mensagem do Emmanuel, né, como de costume. Está lá no livro Fonte Viva, número 180, e o nome da mensagem é Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Lucas 2,14. As legiões angélicas junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra e boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentio inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais assombrados ante a luz nascente na estrebaria assinalaram júbilo inexprimível. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidon, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não seriam mais relegados ao abandono nos vales da imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade. E, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. Então, se o Espírito mais perfeito que já esteve conosco não julgou ninguém e não falou sobre violência, sobre nada nesse sentido, apenas sobre amor e perdão, quem somos nós? Para nesse momento a gente ainda ter muitas pessoas ainda falar sobre o espírito de Natal, se a gente não consegue ter um mínimo de compaixão para ver uma pessoa necessitada, e a gente lá na nossa noite, na nossa ceia, comendo tudo do bom e do melhor, às vezes até esbanjando, e a gente não sentir nada. Vamos refletir e vamos pensar. O que nós podemos fazer para que Jesus nasça em nós nesse dia de Natal? Eu agradeço a presença de todos, que possamos ficar todos na presença de Deus e de Jesus. Que assim seja.